Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai continuar aqui com nossas aulas de Química. Hoje nós vamos falar de ligação metálica. Até então nós estudamos a ligação iônica e a ligação covalente. Então hoje vamos falar um pouquinho da ligação metálica, que é um outro tipo de ligação, e algumas propriedades que os nossos compostos apresentam em função do tipo da ligação química que está ali presente. Bom, primeira coisa importante, os materiais metálicos, a princípio eles são formados por um único elemento. Então, se você tiver ali um pedaço de ouro, ouro puro, eu teria ali apenas átomos de ouro. Se eu tiver um pedaço de prata pura, eu teria ali, em princípio, apenas átomos de prata. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma bateria de lítio, que é um metal, então eu tenho aqui basicamente, nessa bateria, o elemento químico lítio. Então, olha só que interessante. Se nós pudéssemos, teoricamente, observar esses átomos, o que a gente esperaria encontrar? Isso é um modelo. Então, o que esse modelo propõe? Esse modelo propõe que os nossos átomos de lítio eles estão rodeados por outros átomos de lítio. Então, esse aqui é um átomo de lítio, e nesse caso a gente sabe que ele está rodeado por 8 átomos. Ele está ali, observe na posição central, e ao seu redor os outros átomos de lítio estão dispostos. Muito bem, o que acontece? Se nós observarmos os modelos de ligação química que nós conhecemos, que é a ligação iônica e a ligação covalente, a gente não consegue explicar as propriedades do metal lítio e a gente não consegue explicar essa composição que nós vimos. Veja bem, o nosso lítio é um metal, então ele não conseguiria fazer ligação iônica, Ou seja, não teria como ele receber e doar elétrons ao mesmo tempo. O lítio ele tem a capacidade de se tornar um cátion com uma carga positiva, devido à doação de um elétron da sua camada de valência. Se nós pensarmos em ligação covalente, nós também teríamos um problema. Imagina como que nós teríamos um átomo de lítio com apenas um elétron, conseguindo se ligar a 8 átomos de lítio ao seu redor. Isso também não seria possível. Muito bem. Então, para poder explicar essas características dos metais, foi necessário criar um novo modelo de ligação química, que é a nossa ligação metálica. Essa ligação, ela se baseia na seguinte ideia. Nós temos aqui os íons metálicos, como se fossem os nossos átomos, o núcleo de cada átomo. Então, nós estamos representando aqui pela carga positiva. E ao redor desse núcleo, nós temos dispostos os elétrons. Existem os elétrons das camadas mais internas e existe o elétron da camada de valência. Então, a ideia é que, como esses elétrons estão sendo muito pouco atraídos por esses núcleos, uma vez que metal apresenta baixa eletronegatividade, esses elétrons eles apresentam uma grande mobilidade, ou seja, esses elétrons da camada de valência, na verdade, eles conseguem migrar por toda a estrutura. Ele não fica preso somente ao seu átomo, vamos dizer, de origem. Esse elétron da camada de valência ele consegue ir se movimentando por toda a estrutura. Então, na verdade, nós temos uma região aqui onde nós temos muitos elétrons se movimentando e se movimentando livremente. Essa é a região que nós chamamos de mar de elétrons de valência, elétrons que são extremamente móveis. Muito bem. Esses elétrons, eles acabam podendo permear aqui, se movimentar por toda a estrutura. Então, se nós olharmos o caso do átomo de lítio, lembrando que o lítio possui número atômico 3 e, portanto, 3 prótons e 3 elétrons como átomo, ele possui uma primeira camada, que é a camada K, onde nós teríamos 2 elétrons, e uma segunda camada L, com apenas um elétron. Então, esse aqui seria o elétron que estaria disposto no nosso mar de elétrons. Muito bem, então seria esse elétron de valência que poderia se movimentar por todo o retículo, ou seja, por toda a rede de átomos que nós teríamos na estrutura metálica
do átomo de lítio. Muito bem. Para os outros metais, o princípio seria o mesmo, obviamente respeitando o número de elétrons que eles possuem e os elétrons que eles possuem na camada de valência. Então, se nós observarmos aqui, veja que interessante. Quando nós representamos, por exemplo, o ferro, a gente não vai colocar quantidades, a gente vai colocar simplesmente Fe. Alumínio, o seu símbolo, Al, e assim sucessivamente, né? Diferentemente do que a gente coloca quando nós temos, por exemplo, um composto iônico ou um composto formado por ligação covalente. Existe uma coisa muito interessante pelo fato dos elétrons estarem livres no retículo cristalino do metal. Isso explica duas características muito particulares e duas características que são presentes em todos os metais, que é o fato de eles serem bons condutores elétricos e, ao mesmo tempo, bons condutores térmicos. Então, esses elétrons livres é que dão essa capacidade do metal ter essa boa condução, tanto térmica quanto elétrica. Além disso, também consegue explicar por que o metal consegue ser moldado, né? Ele consegue ser entortado, diferentemente, por exemplo, se você pegar um giz, né? Se você tentar fazer uma força no giz, flexioná-lo, ele vai quebrar, ele vai partir, né? Enquanto o metal ele vai literalmente entortar. Existem algumas coisas interessantes quando nós olhamos para os metais. Então, eles apresentam um brilho metálico, né? Quando você faz o polimento de um metal, ele tende a brilhar. Ele tem densidade que varia bastante, desde meio grama por ml, no caso do lítio, até 22,65 gramas por ml, no caso do irídio, né? Então, para você ter ideia, se você tivesse aqui 1000 mililitros, ou seja, uma garrafa de 1 litro cheia de irídio, nós teríamos uma massa ali de 22 quilos. Eles têm ponto de fusão que varia bastante, né? Nós temos o caso do mercúrio, que é de menos 38, e até o tungstênio, que a temperatura dele ultrapassa os 3.400 graus. A condutividade térmica e elétrica, né, que é ótima no estado sólido e no estado líquido. Eles também são maleáveis e dúcteis, né? O que quer dizer isso? A maleabilidade está ligada ao fato de você conseguir transformar esses materiais, você conseguir fazer com que esses materiais eles consigam se transformar em lâminas, né, em folhas. Então, um exemplo clássico de metal maleável é o papel alumínio. Você transforma o alumínio numa folha de alumínio. E a ductibilidade se refere ao fato de ele conseguir ser transformado em fios. Então, o ouro é um ótimo exemplo, né, onde 1 grama de ouro pode ser aquecido e ele pode ser literalmente esticado num filamento muito fino. Esse filamento aqui maleável ele tem milésimos de milímetros de espessura. Coisa interessante que nós observamos, características dos nossos compostos de acordo com as ligações presentes. Então, compostos moleculares, você observa, por exemplo, a água, né, que ela apresenta-se no estado líquido à temperatura ambiente, e você observa algumas outras situações interessantes. Veja, por exemplo, nós temos aqui o caso do grafite e o diamante, que eles são formados por átomos de carbono, mas mesmo sendo formados pelo mesmo elemento químico, eles são completamente diferentes, né? O grafite você tem aí no seu lápis, na sua lapiseira, e se você comparar com o diamante, que é usado, né, em joias preciosas, você nota que eles possuem características que são muito diferentes. E isso está ligado à maneira, né, como nossos átomos estão dispostos nos chamados retículos. Muito bem. Outra coisa interessante é que os nossos compostos, né, que possuem aí ligações covalentes, nossos compostos que formam moléculas, eles possuem pontos de fusão que são variáveis. Então, pontos de fusão que desde valores baixos até valores altos.
via de regra, eles não são bons condutores, tanto elétricos como térmicos. Nós temos uma exceção aqui que seria o grafite, que é um condutor razoável. Alguns compostos, como por exemplo os ácidos, né, são compostos que ao se dissolverem em água sofrem um processo de ionização e com isso a solução passa a conduzir eletricidade. Alguns são rígidos, né, ou mesmo às vezes até maleáveis. E a densidade também varia bastante, né, mas não se compara à densidade dos metais. Se nós olharmos os compostos iônicos apresentam algumas características, né? Nós temos aqui cátions rodeados por ânions ou vice-versa. Existe uma proporção, então, por exemplo, quando nós olhamos o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, existe uma proporção nessa pequena rede aqui de íons, nesse retículo, e essa proporção que corresponde que para cada cátion nós temos um ânion, então a proporção de um positivo para cada negativo. Isso de forma essa proporção garante que o nosso composto seja neutro, eletricamente neutro. Os compostos iônicos têm algumas características interessantes, né? Eles costumam apresentar ponto de fusão muito alto, né? Na verdade, eles apresentam com pontos de fusão e pontos de ebulição que são extremamente altos. Eles formam cristais, então é muito interessante você observar, por exemplo, um grãozinho de sal, de cloreto de sódio, sal de cozinha. Você nota realmente que um grãozinho de sal ele é um cristalzinho, né? Ele possui um formato, uma aparência dele, né? Lembra um pequeno cubo. Eles não conseguem conduzir corrente elétrica se estiverem no estado sólido, mas se forem fundidos em altas temperaturas ou dissolvidos em água, a solução passa a ser condutora. Eles são quebradiços, quer dizer que se você tiver uma barra formada de sal e tentar entortá-la, ela vai quebrar, né? Ela não vai flexionar. E uma parte desses nossos compostos iônicos são solúveis em água, são bastante solúveis em água. Pessoal, a aula foi essa. Reveja de novo, observe os conceitos, resolva os exercícios. Bons estudos para vocês.